A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite. Quem vos fala contigo é o pastor Dallas Rodrigo, da Igreja Assembleia de Deus Crescendo em Graça. Iniciamos nessa noite mais uma programação Rompendo Fronteiras. Desde já, nós estamos com um convidado especial nesta noite. Nós vamos ter aqui um assunto bíblico gostoso, maravilhoso, para a glória do Senhor dos Exércitos. Eu já quero abrir essa programação já em oração, apresentando nas mãos do Senhor a minha vida, as nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem está aqui comigo é o pastor Diego Dias. Que Deus abençoe, pastor Diego. Boa noite para o Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe. Amém, que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos com um convidado especial também, homem de Deus. É um prazer imenso estar conhecendo nesta noite, pastor Cristiano Castro. É isso? É isso que mesmo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, varão. A paz, pastor Dallas. Eu estava ansioso em conhecê-lo pessoalmente, porque Glória o Diego fala muito mal. Eu acredito. Ele fala mal de você constantemente. Então, Glória a Deus. conhecer esse homem é uma honra, viu? Amém. Poder conhecê-lo. E eu agradeço muitíssimo o convite. E que todos os irmãos que nos acompanham aí sejam edificados Em pelo nome do nosso Senhor bate-papo de Jesus, hoje. que Deus abençoe. Na paz do Senhor. Se o pastor Cristiano for o pregador, que é aqueles que as pessoas convidam, pode deixar seu telefone aqui no final, tudo certinho Ok. aqui para a glória do Senhor Muito Jesus obrigado, Cristo, amém. amém? Hoje nós vamos estar apresentando a Deus aqui esta programação. Pastor Diego, apresenta a Deus essa programação em oração, em nome de Jesus, tá? Amém? Para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Né? Por enquanto a Rosa está ausente, né? Trazendo um cafezinho para nós aí, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Teve uma dificuldade aí, mas acredito que está a caminho para a glória do Senhor. Então apresenta a Deus aí e vamos meter marcha nessa programação hoje, que hoje nós vamos estar falando de dízimos, vamos estar falando de oferta e de primícias para a glória do Senhor Jesus Cristo. Teve um amigo meu que ele falou, pastor Cristiano, que não era necessário falar sobre isso, que todo mundo já sabe. Mas nós que somos líderes na igreja e falamos sobre isso, as pessoas ficam tipo como tela azul. Dízimo, tem pessoas que dá que tem medo, dá porque tem medo, tem pessoas que não sabem o que é dizimar, ofertar. Então hoje nós vamos estar tirando a dúvida. Você pode mandar mensagem para nós aqui, que tem o pastor Diego para tirar dúvida e o pastor Cristiano Castro para a glória do Senhor Jesus, que vai ser bênção hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Para a glória do Senhor. Apresenta a Deus, varão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, estamos iniciando, Senhor, essa programação. Que o Senhor possa, ó Deus amado, nos dar entendimento, sabedoria. Que o Senhor possa nos revelar, ó Pai amado. E que nessa noite, ó Pai amado, todos possam ser edificados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quem está conosco aqui pode deixar sua mensagem e as suas dúvidas. Nós vamos abrir aqui, pastor, uma palavra bem conhecida, tá bom? Que é no livro de Malaquias, capítulo de número 3. Amém? E verso de número 10 em diante, só para nós dar início no dízimo, tá bom? Então quem está conosco aqui é o pastor Edgar, que Deus abençoe. Pastor Edgar, dentro daquilo que nós estamos falando de dízimo, oferta e primícia, que nós iniciamos no dízimo, você pode deixar aqui o comentário bíblico, o que você acha, porque se é lei, eu tenho que dar, se não estou infringindo, se é amor, de dízimo não fala no Novo Testamento. Então você que tiver todas essas dúvidas, fala aí que nós estamos com um expert aqui nesta noite, para a glória do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, o também. expert é o Diego. Eu sou o melhor Nós estamos da aqui casa. com o Murilo, que Deus abençoe Murilo. Hoje eu estava em Itapevi, tá? Foi uma benção o culto para a glória do Senhor Jesus Cristo. O pastor presbítero Edilson me deu a oportunidade lá de estar na igreja, na Assembleia de Deus. Foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus Cristo. A minha irmã Rosalina. Amém? Pode deixar a mensagem aqui para a glória do Senhor Jesus. Então, para que nós possamos abrir essa enquete aqui, pastor Diego, pastor Cristiano, eu vou estar lendo aqui o capítulo de número 3, verso de número 10, para nós introduzirmos dentro desta passagem bíblica e dentro deste tema que é dízimo. Que nos fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal,
que dela vos advenha a maior abastança. Pastor, o livro de Malaquias é o último livro, pastor Cristiano, do Antigo Testamento. Sim. Malaquias, que é o profeta menor, ele está trazendo esta passagem e nós somos líderes, pastor. Nós vemos muitas pessoas que ela fala que nós estamos no tempo da graça. Sim. E nós não estamos vivendo a lei. Então tem muitas pessoas que não acham necessário dizimar, pastor. Sim. E dentro dessa condição aqui, o que o senhor tem para dizer para essa pessoa que tem essa dúvida, pastor? Não, eu vivo no tempo da graça, porque se nós pegar o Novo Testamento não vai falar sobre dízimo. Então, é necessário, eu tenho que continuar dando dízimo ou não? Pastor Dallas, primeira coisa que a gente precisa entender com relação a esse texto aí em Malaquias, o que a gente precisa deixar claro, primeiramente, é que o povo não estava cumprindo com a lei. Sim. Né? Então, quando o Senhor levanta Malaquias, ele vem para exortar, para colocar o povo no seu devido lugar, naquilo que estava dentro da lei, porque o povo não estava dizimando, o povo não estava ofertando, o povo não estava cumprindo com as primícias. E quem é que estava sofrendo com isso? A própria obra. Isso mesmo. A própria obra. E se nós formos discorrer Malaquias no seu contexto geral, quando Deus levanta Malaquias, os primeiros a serem exortados não serão o povo, serão os sacerdotes. Os líderes. Os líderes. Sim. Os primeiros a serem a tomarem um choque. Vocês precisam voltar àquilo que está na lei de Moisés. Então, os primeiros a serem exortados nesta feita foram os sacerdotes. Em segunda instância, aí sim o profeta é levantado por Deus para exortar o povo. Quando a gente lê esse contexto, o que a gente aprende com isso? O exemplo tem que vir da onde? Dos líderes primeiro. De cima. Isso mesmo. Eu gosto de usar uma frase bem legal que diz assim: o senhor já viu chover de baixo para cima? Não tem como, né? Só chove de cima para baixo. Entendeu? Então, assim, primeiro isso, a gente precisa entender essa questão. O segundo, a segunda parte disso vem exatamente na questão que o senhor já estava levantando. É lei, é graça. Mas o senhor vai perceber que ao longo da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, o senhor vai perceber que o dízimo, dentro da graça, ele é nada. Porque a pessoa que é voltada para a obra, ela não dizima. Ela faz mais do que dizimar. Nós vamos entrar dentro disso. O senhor já foi até mais além disso aí. Deus abençoe. Oh, Jesus amado, onde vai ser bem isso aqui? Aí tem uma pergunta aqui, pastor Cristiano. Sim. O senhor prefere que chamar de pastor Cristiano mesmo? Cristiano. Amém. Os irmãos que estiver aqui, ouvinte com nós, pode deixar aqui, se tiver dúvida, tá? Pode deixar aqui e falar assim, ô pastor Dallas, eu quero saber referente ao dízimo, à oferta, nós vamos te responder aqui. Não tenha vergonha. Porque nós somos líderes, e vai lá e fala assim, irmão, você que quer abençoar a obra de Deus, você que pode abençoar a obra de Deus, faça um voto com o Senhor. Aí todo mundo fica quieto, ninguém se mexe. Aí quando se levanta um, vai todo mundo atrás. Então você que é líder, não tenha vergonha, pode fazer a pergunta aqui e Deus vai nos abençoar. Pastor Cristiano, nos fala assim, ó, no verso de número 8. Roubará um homem a Deus. Todavia vós me roubais, e dizei, em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas ousadas. Então aqui, pastor, é os líderes que recebem esta palavra do profeta, e esta palavra não é, como o senhor acabou de contextualizar aqui, não é para o povo, foi primeiro para os líderes. Que eles que estavam na frente e eles que estavam roubando. E qual que era a função do dízimo, né, Diego? A Bíblia, como nós lemos aqui, é para que venha ter mantimento na casa do Senhor. E para que mantimento? Para que possa suprir as necessidades. Dos membros, né? Dos membros, da necessidade do povo. E é uma das coisas que nós vamos conversar aqui depois, porque eu estava até conversando
A paz do Senhor Jesus, Rose. Que Deus abençoe. Pastor Cristiano Castro, Pastor Diego Dias, está em casa para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos ver aqui que quando tem o dízimo, o pastor, ele vai dirigir esse dízimo dentro da necessidade da igreja. Tem pastor que vive da obra. Sim. Então, dentro da obra, ele pode tirar a sua parte também, pastor? Com certeza. Todo obreiro é digno do seu salário. Sim. Todo obreiro é digno do seu salário. Feliz daquele que tem um pastor que vive para a obra. A gente precisa discernir isso. Existem aqueles que vivem da obra e existem aqueles que vivem para a obra. Sim. Eu prefiro essa a segunda parte. Aqueles que vivem para a obra. Feliz daquele que tem um pastor que vive para a obra. Porque a partir do momento, pastor Dallas, que eu tenho um líder que está focado na palavra e está focado nas almas, ele vai cuidar melhor de mim. Sim, verdade. Eu concordo com isso, tá, pastor? Rose, tá separado aí os versículos? Tá separado? Sim. Tá, então vamos lá que você faz a pergunta aqui e entre nós três vamos interagir dentro da pergunta. Se estiver separado para você Malaquias capítulo de número 3, verso 10 e 8, você isenta isso aí. Qual que tá marcado aí? Bom, a gente vai começar aqui com o dízimo. Tá no microfone. Isso. Oi, eu passo no outro. Pode falar mais alto. Tá ouvindo, Deite? Pode se aproximar mais, Mais? Isso. Tá. Vamos lá. Qual que tá marcado aí? Bom, a gente vai começar aqui com o dízimo, né? Isso. Dar o dízimo é uma prática que começa no Antigo Testamento, Graças a Deus. quando o povo de Deus tinha a ordem de dar 1/10 parte da sua colheita e rebanho. Ô pastor, só para nós entrar na introdução aqui de novo, é claro que o senhor falou de lei, mas se for pela ordem cronológica da Bíblia, então entra Jó. E Jó, ele é aquele que já dizimava na obra do Senhor. Sim. E mesmo assim eu posso colocar o dízimo como lei? O que acontece Porque aí... já é uma prática que já vem já. Sim, se nós formos ver de Gênesis para frente, a gente vai ver Abraão Sim, dizimando para Melquisedeque. sim. E você não vai ver Melquisedeque dizendo para Abraão assim, dê o dízimo. Vai ser algo voluntário. Abraão vai receber Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote gentil, sem genealogia nenhuma, Sim. que está vivendo um período antes da lei e Abraão já está dizimando. E o que ocorre nisso daí, pastor Dallas? É a tal da voluntariedade. Voluntariedade. Quando a gente fala de voluntariedade, a gente está entrando exatamente naquele quesito. O que a direita dá, a esquerda não está vendo, porque eu não estou fazendo troca, eu estou fazendo por amor. É o desejo, né, de semear. O desejo é a vontade de fazer a obra de Deus crescer. Pastor Cristiano, mas assim, isso entra para mim que não sirva a Deus. Eu não conheço a lei, não conheço a graça. Eu entro também nessa de eu ter que dizimar, ter que ofertar na presença do Senhor. Se você não é crente, você quer dizer? Isso. Se você não é evangélico, aí depende muito do entendimento da pessoa. Eu, particularmente, vou falar para você de experiências das quais eu já passei. Eu já fui ajudado por pessoas, assim, grandemente, na hora de necessidade, por pessoas não crentes. E em nenhum momento eu solicitei nada. Né? Então, assim, é a questão do coração. Né? Às vezes a pessoa vê você passando alguma dificuldade, alguma necessidade, e ela vai lá e estende a mão. Isso não necessariamente, ela não vai entender como dízimo e como oferta. Sim. Mas ela está fazendo isso porque ela quer ajudar. Amor. Né? Eu acho- Amor, ela se sente bem fazendo aquilo. Mas Porque, na verdade, de fora, eles não têm esse Não, eles não têm- entendimento muito pelo de contrário, dízimo. é um entendimento totalmente distorcido. Sim. Porque nós temos uma grande mídia que bate em crente todo dia. Sim. Todo dia eles estão lá batendo nos crentes, mas por quê? Que essa grande mídia bate nos crentes constantemente. Porque existem maus exemplos Sim. no nosso meio. E esses maus exemplos são divulgados. Agora, se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, quantas vezes vocês já viram a grande mídia pegando o exemplo de várias denominações evangélicas que de fato fazem a obra e colocando isso na mídia? Você não Não, vê isso. não, Você eles só não vê o que fazem. ocorre. Só o lado ruim. Só o lado ruim. Sim. Agora, o lado bom, É não excluído. colocam. Entendeu? Verdade. Qual que é o próximo aqui, Rose? Bom, próximo aqui.
Só um minutinho. Se for o verso de número 10 e 8, você isenta. Tá, então vamos... E vocês que estão ligadinho conosco, pode mandar aqui. Cristiano aqui, pastor Cristiano, É o professor. é o nosso professor aqui, Cristiano. desta noite, para a glória do Senhor. Vamos aprender com ele. Bem contundente aqui, bem claro nas palavras. Acredito que vai tirar dúvida nossas, porque tem muitos cristãos, tá, pastor Com Diego dúvida, Dias? sim. Tem muitos cristãos. E eu acredito assim, pastor, pode ser parando aí, Rose. Eu acredito que quando você retém isso, automaticamente você também é como se tivesse a mão de Deus fechada sobre a sua vida. Eu acredito nisso. Porque quando nós temos um entendimento, varão, quando nós temos um entendimento do que é dízimo, do que é oferta, do que é primícia, a obra de Deus deslancha sobre a nossa vida. Mas é que o povo hoje pensa assim, eu vou dizimar para Deus poder me dar. Eu vou dizimar para Deus abrir a porta. Eu vou dizimar para mim trocar de carro. Eu vou dizer... Não é isso. Tem Mas que ser voluntário. Voluntário. Mas Você tem que assim- sentir no seu coração. Eu vou dar porque eu preciso semear na obra. Não, eu acho que dizimar, acho que as ofertas e dízimo, eu acho que assim, é para ajudar, não para ter nada em troca, né? Mas dificilmente... Nós não vamos aqui, porque Deus não é Deus de barganha. É nós que precisamos. Então, eu posso colocar aqui, Exatamente. eu posso colocar aqui, pastor, como o meu dízimo. É claro que nós somos líderes, nós sabemos que a obra sempre precisa, mas e a oportunidade de vida que Ele nos dá? Eu já não posso dizimar na casa do Senhor? Pela oportunidade de portas abertas, pela oportunidade de... Fogo de vida. Olha, então já é uma maneira de nós retribuir isso a Deus. Gratidão, né? Dizia, né? Gratidão. Dormi e acordei. Isso. Porque Deus nos deu uma oportunidade. Deu a Gratidão. oportunidade de mais um dia. De mais um dia. Então é necessário eu dizimar na presença do Senhor. Pode colocar aí. Bom, então vamos aqui, ó. O poder de homem roubar... Não, por isso aí, porque esse aí é o verso de número 8, não é? Isso. Não, coloca o outro, que nós já falamos sobre este. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os seus primeiros frutos de toda a sua plantação. Onde está escrito? Provérbio Provérbios. Qual verso? 9. Provérbios, então, Provérbios capítulo de número 9. Está nos falando que nós temos que honrar ao Senhor. Com tudo. Então, varão, não é só... Então você não vai dizimar só o salário seu. Nós temos que honrar a Deus em tudo para que Deus possa nos abençoar. A Bíblia nos fala assim, que se nós for fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Mas se nós for infiel no pouco, como Ele pode nos colocar no muito? Eu coloco, pastor, eu peço que o senhor me corrija nisso, porque muitas das vezes nós falamos assim, é como se fosse querer fazer uma barganha, eu vou dar para que eu possa receber de Deus. Sim. E a Bíblia nos fala que aquele que dá com alegria, Deus ama. E se eu não dar, pastor, Deus deixa de me amar? Não, ele não deixa de te amar. Mas aí a gente entraria na questão de galardão. Porque tem coisa que eu vou fazer para a obra, ninguém vai ver. Ninguém. É o que o senhor Ninguém falou vai da ver. mão. Ninguém vai ver. Então aí a gente já entra na questão do galardão. E galardão é algo real, né? Porque aquilo que eu faço com amor, com alegria, como o senhor acabou de dizer aí, eu recebo galardão da parte de Deus. Sim. E Paulo vai dizer em uma das cartas, eu não me recordo exatamente agora, que existem dois galardões. Existem galardões para receber na terra e existem galardões para receber no céu. Então aquilo que eu faço para o homem ver, já recebi o galardão. Agora aquilo que eu faço em prol da obra, de coração, com amor, com alegria, é galardão no céu. Né? E quando a gente fala de galardão, a gente está falando de honradez. Que é até interessante, né? Porque honradez, Deus vai me honrar. Quem sou eu para Deus me honrar sem que Ele é Deus? Verdade. Aí Ele entra a nos dá graça. aí Ele nos dá essa dádiva ainda. Ó, faz isso. Mesmo você merecendo, eu te honro. É algo assim tremendo. Eu fiquei arrepiado aqui. É a graça, né? Ao favor inemerecível. Por favor, imerecido. As pessoas podem te rejeitar, mas Jesus te escolheu. Te escolheu. Exatamente. Isso é uma maravilha para a glória do Senhor Jesus. Você que pode, deixa aqui a sua pergunta,
Pode chamar aqui o pastor Cristiano, que hoje ele é o nosso mentor aqui. Ô Barão, quero saber assim, porque a minha igreja é desse jeito, nos dízimos nas ofertas. Nós vamos tirar sua dúvida aqui para o pastor Cristiano está aqui para responder. Em nome de Jesus. Bom, aqui a gente tem também outro aqui, ó. Cada um dê conforme que determine o seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É que nós acabamos de falar. Ô pastor, eu vou ser sincero, eu como novo convertido, o meu pastor pregava para mim que quando nós não dizimamos, Deus permite o devorador, o migrador e o cortador. E é o demônio que vem, que o demônio que vai, é o demônio que faz. E eu tinha medo. E eu falava, separa o dinheiro porque eu tenho que dar. Eu tinha medo. Separa. Então você tá dando com medo, você fica... Não é com alegria, não é com alegria. Você tá entendendo? Você tem que ter um amor. Então era mais fácil não dizimar. É mais fácil você não entregar. Não entregar. É mais fácil. Isso. Então eu tava com medo. Então nós vamos ver que nós não podemos ter medo da situação, e é bom que nós conversamos sobre isso, porque quando você abre as mãos, Deus tem um céu a nosso favor. Então você tem que ter alegria pelo aquilo que você faz. Já pensou? Eu falo assim, olha, eu vou... Rose, separa o seu dízimo, porque senão esse ano aqui vai ser de remédio, o guarda-roupa, o armário. Não pode fazer isso. Então você tem que dar com alegria no coração. Até a sua oferta, acho que tem que ser o seu melhor, né? Você tem que... Então, nós vamos entrar nessa parte, mas nós vamos entender que o dízimo, você tem que ter amor pelaquilo que você faz. É a necessidade da obra. Eu não estou falando o fim deles, eu estou falando do seu coração para com a igreja. Isso daí que o senhor estava falando é algo muito interessante, que gera muito questionamento e muita dúvida. Quando a palavra diz que o devorador, o gafanhoto, isso é uma palavra literal. Quando Deus levanta o profeta para dizer isso, Deus estava dando uma palavra literal para o povo. Se vocês não fizerem isso, eu vou permitir o gafanhoto comer tudo que vocês plantaram. Não foi figurativo. Isso é literal, não tem nada a ver com demônio. Não foi figurativo. Não foi figurativo, é uma palavra literal. E quantas vezes aconteceram isso? O Antigo Testamento a gente vê como altos e baixos. Sim. Quando o povo é obediente a Deus, Deus derrama. E derrama. Glória a Deus. Derrama de uma forma assim estrondosa. Era só o povo que marcava aquela geração, né, pastor? Marcava a geração. Agora é só o povo virar as costas para Deus, deixar de cumprir com as leis, Deus fechava a mão. O Antigo Testamento é resumidamente isso. Isso mesmo. Né? Então, essa palavra, o devorador, tal, às vezes eu vou pregar em algumas igrejas, óbvio que eu não vou entrar nesses méritos, porque me convidaram para pregar. Mas a gente precisa deixar isso muito claro. Isso era uma palavra literal. E se nós ficarmos em Malaquias 3:10, para fazer o povo dizimar, o máximo que vai acontecer é o quê? É a pessoa fazer por troca, e troca não agrada a Deus, que foi o que o senhor acabou de dizer, ou não vão fazer. Amém. Trouxe um cafezinho aqui? Então o senhor está querendo dizer que quanto mais eu faço para Deus, mais Ele vai me abençoar. Com certeza. Com certeza. Deus abençoa. Sem sombra de dúvida, Diego. Então quanto mais eu semeio na obra, invisto na obra, eu automaticamente, não só eu, como a minha família. Eu vou te dar um testemunho aqui, para a gente não perder a liberdade, tem liberdade. Olha só. Você sabe como que é a minha vida. Nós temos uma vida simples lá em casa. Graças a Deus eu não pago aluguel. Herança da família, eu não pago aluguel lá. O que a gente paga é água, luz, imposto, enfim. Nós temos uma vida simples. Atualmente, somente eu estou trabalhando. Né? E a gente se doa para a obra. A gente se doa para a obra literalmente. Humanamente falando, o meu filho, vou colocar o meu filho que são coisas que já aconteceram e têm acontecido, que a gente vê literalmente a mão de Deus. O meu filho nunca teria na vida, até o presente momento, condições próprias, partindo de mim ou dele, de fazer viagens internacionais. Ele já fez várias. Por quê? Por conta do talento que Deus deu para ele, que meu filho toca. Meu filho toca baixo erudito, que é um instrumento de orquestra. Meu filho já foi para a Argentina, já foi para os Estados Unidos. Glória a Deus. Estava marcado de ir para a França, mas ocorreu alguma coisa lá que não deu certo. Estava marcado de ir para a China, mas aí
são várias questões para entrar na China, mas assim, humanamente falando, ele não teria sido cogitado de ir ou nem teria ido. A última agora, ele entrou na Unesp, que é uma faculdade pública. E nós sabemos que para entrar na Unesp não é qualquer um que entra. Na sua grande maioria, quem entra em faculdades públicas é o filho daquele que estudou no Dante Alighieri, que estudou no Colégio Bandeirantes, que estudou naquele colégio que tem ali no Jardim da Abril, em Osasco, o Albert Sabin. São os filhos dessas pessoas que entram numa faculdade pública. Nós, na nossa humildade, na nossa simplicidade, meu filho acabou de entrar na Unesp. Aí eu te faço uma pergunta. Quem foi que abriu a porta? Deus. Lógico, teve o esforço, né? Porque nós precisamos ter o nosso esforço também. Mas quem foi que abriu a porta? Deus. Quem abriu a porta foi Deus. O instrumento que meu filho usa, ele custa por volta de 8 a 12 mil reais. De 8 a 12 mil reais. Uma das professoras do meu filho, que é uma pessoa assim que Deus colocou no caminho dele, para abençoar. sabe aquela pessoa que Deus coloca no caminho para ajudar mesmo? Meu filho ontem foi buscar um baixo emprestado. Um instrumento que custa 12 mil reais emprestaram para ele. Entendeu? E é um baixo que vem da Alemanha. Quem é que está fazendo isso? É Deus, irmão. É Deus, então Deus abençoa assim. Quanto mais eu faço para Deus, Deus abençoa assim. Agora, o que eu não posso dizer é, vai ser só vitória. Não, isso não é verdade. Isso não tem como, né, pastor? Não porque tem como. Na terra, pastor Dallas, independente de ser crente ou não, todos nós não estamos isentos. Ninguém está isento. Ninguém está isento. O seu coração do pai que está. O coração do pai está uma benção. O coração do pai contando testemunho do filho. Pode ficar à vontade do cafezinho. Mas eu acho que é umas coisinhas assim que é testemunho, né? Porque é quase impossível. Sim, porque testemunhos, né? Porque é quase impossível. O pastor acabou de dizer, se nós fosse perguntar para Jesus, eu preguei isso hoje, fosse para perguntar para Jesus, Jesus, como é que vai ser nós que é crente aqui na terra? Vai ser de aflição. Mas vai passar aflição? Não. Não vai passar. E o que eu tenho que fazer? Tem que ter ânimo. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo. Então quer dizer, nós vamos passar por luta. A diferença do crente para o ímpio é que sozinho na batalha você não está. Isso é bom demais. Agora eu fico imaginando quando Jesus falou para aquele jovem rico, pega tudo que tem e dá aos pobres. Imagina como ele seria abençoado. Ah, pelo amor de Deus. Porque Deus sabia que o coração dele estava naquilo. Não. Mas imagina se ele pega tudo que ele tem e doa naquele momento que Jesus falou para ele. Pega tudo que você tem e doa. Doa aos pobres. Imagina se ele pega tudo que ele tem e fala, tá bom, mestre. Se é para mim há um espírito chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Isso prende os crentes. Porque tem muitas pessoas que têm comichão ainda. Prende as pessoas de uma certa forma, que a pessoa não evolui, a pessoa não cresce. É mais fácil de um ímpio contar um testemunho de que foi abençoado do que as próprias pessoas que servem a Deus. E é o que a gente está vendo ultimamente. É isso mesmo. Nós estamos vivendo isso na igreja, quando você todos entra os dias. na parte de dízimo e oferta, o povo já fecha a cara para você. Não, e aí o que ocorre? Isso daí que o pastor Dallas falou, nós estamos vivendo isso todos os dias de hoje. Aí os crentes entram aonde? No Salmo 73. No Salmo de Asaf. Quando Asaf vai olhar para Deus e dizer assim, oh Deus, eu estou vendo os ímpios prosperando, eu estou vendo os ímpios, e eu aqui. Aí é quando Deus vai falar para Asaf, Asaf, fica tranquilo, dobra o joelho, é no Salmo 73, a partir do versículo 18, se eu não me engano, é quando Deus vai exortar Asaf e vai falar assim para ele, Asaf, dobra o joelho, que eu vou mostrar para você o que é que eu tenho guardado para ti. A diferença é que Asaf estava na lei. Então ali o Senhor está exortando ele. Só que o que tem de crente Asaf do Salmo 73 ultimamente, e não tem que reclamar. Não tem que reclamar. Eu sei que tem muita gente que dizima, muita gente que oferta e fica cobrando Deus. Mas por que é que estão cobrando Deus? Porque estão em Malaquias 3:10. Porque o que é que a gente lê em Malaquias 3:10? Se eu não retornar... Posso fazer prova de Deus. Pode fazer prova de mim. Pode fazer prova de mim. Por isso que tem muita gente hoje
que não quer dizimar, porque a pessoa dizima, oferta, faz voto, coloca a primícia em cima do altar, mas por porque quê? dá em troca, pensando na troca. É troca, quando a gente trabalha com troca, pastor Dallas, o Senhor, pela misericórdia, até pode nos abençoar. Sim. Pela misericórdia. Mas quando eu faço com abastança de alma, o negócio é totalmente diferente. Vira. Totalmente. O pastor Cristiano Castro, algumas vezes eu estava dirigindo o trabalho lá em Jandira. Quantas vezes eu convidei o pastor e não tinha nenhum dinheiro para dar da gasolina para ele. Ele nunca me falou não. Aí, ia pregar do mesmo jeito. Pastor, não tenho nada. Eu não vim por dinheiro. Eu vim pregar a palavra. Amém. Entendeu? Então, é uma distância, então ele colocava dinheiro do bolso para poder pregar. Nós temos uma dificuldade nisso, né, mano? E aí que nós vemos o amor dentro disso. Eu gosto muito do Salmo 37, que ele fala do ímpio também, porque ele fala assim, ó: não te dignes por causa dos malfeitores, e nem tenha inveja do que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva verde. Mas ó, fala: deleita-te no Senhor e faz o bem, e entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então você vê, nós temos que confiar nesse Deus que nós servimos. A confiança, nós vamos voltar um pouquinho antes do versículo, é deleitar. É você acreditar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque você vai falar assim, meu, Deus, amanhã eu tenho essa conta. Deus, amanhã tem... Não. Nós temos, e Deus, ele tem N e múltiplas formas Deus de não poder precisa trabalhar. de ajuda. Ele é Deus. Ele vai fazer a maneira dele, da forma dele. Ele vai usar alguém, o dinheiro vai aparecer, vai cair na conta. Ele tem várias maneiras de trabalhar. Mas a partir do momento que eu entrego na mão de Deus e descanso, é confiar. Descansar. Agora, eu entrego a Deus. Descansar é vai bom vencer demais. amanhã. Já são 1 hora. Deus vai vencer. Isso não é entregar na mão de E a Deus. Bíblia nos fala, varão, que o que se queixa o homem é não ser dos seus próprios pecados. Então tem coisas que nós martelamos, apanhamos, porque nós não aprendemos sobre o que é deleitar no Senhor, o que é colocar na mão de Deus e esperar em Deus. Descansar com confiança. Isso, confiança. Confiança é tudo, né, pastor? Confiança é tudo. Vamos para as ofertas? Dízimo e oferta. Vamos para as ofertas, Rose? Vamos. Para a glória do Senhor Jesus Cristo? Tá. A oferta faz parte do louvor a Deus, desde o início dos tempos. A expressão de amor, Isso é uma introduçãozinha, né? isso. Apreço e dever. Mostra que a criatura sabe reconhecer que é dependente do seu Criador. Então vai falar aqui nessa introdução, para nós, você já pode ver o versículo chave para nós entrar dentro dele. Mas nós somos a criatura. Deus é o Criador. E nós somos dependentes nele. Nós somos totalmente dependentes 100%. dele. Sem dúvida. O fato é, você reconhecendo a Deus, você está dizimando. Acontece que quando nós falamos de oferta, o pastor até adiantou aqui, é voluntário. Sim. É você ver eu sou dizimista, mas eu estou vendo uma necessidade e eu vou suprir. Então eu posso entender que a oferta ela é maior do que o dízimo. Sim. Porque se nós falar de dízimo, que é lei, a lei está aqui. Então está aqui a 10ª parte aqui. Mas quando nós falamos de oferta, é você tá dando dízimo e você fala, cara, eu estou indo lá. Mas, pastor, eu posso ofertar com o meu louvor? Eu posso ofertar com a minha gratidão a Deus de varrer a igreja? Eu queria saber se eu posso ofertar, pastor, de falar assim, ó, tá suprindo a necessidade para alguém fazer um almoço aqui, que vai ter um trabalho aqui na igreja, eu posso ofertar esse tempo para mim que eu posso fazer esse almoço? Eu posso colocar desse jeito também, pastor? Pode, só que a gente precisa entender. Tudo é oferta. Sim. Quando eu disponho de tempo para a obra, eu estou ofertando. Então oferta não é só espécie, mano. Não é só espécie, é tempo também. Tempo também. Olha que benção. A diferença, o que nós precisamos deixar claro, pastor Dallas, são os propósitos. Por exemplo, vai ocorrer uma festa na igreja. Quem vai ajudar? Com o tempo. Porque você vai ter que deixar a sua casa para fazer alguma coisa no templo. Então você está ofertando o seu tempo. Tudo é propósito. Agora, por exemplo, vocês estão com uma igreja num determinado lugar. E o Senhor, pela misericórdia, já começou a dar direção para que abra outra porta. Como que se abre outra porta? Ofertando. É só com tempo? Não tem como.
Não tem como, irmãos. Não tem como. Não tem como. Às vezes, eu vou usar até um termo aqui, que às vezes eu brinco lá em casa. Tem gente que vive no mundo fantástico de Bob, achando que o negócio vai cair do céu. Eu conheço tanto crente que acha que vai aparecer 5 mil reais na conta dele do nada. Gente, isso é ferir os princípios de Deus. Deus vai tirar da conta de alguém e colocar na tua sem a pessoa deixar? Não tem como. Isso é ferir princípio de Deus. Entendeu? Então, assim, é oferta sim. O que a gente precisa discernir na oferta é quais são os propósitos. Por exemplo, eu quero mandar um missionário para abrir uma igreja, sei lá, em Minas Gerais, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Precisa da oferta em espécie, porque você vai precisar manter esse missionário lá, você vai precisar pagar a condução dele. Comida. Se ele tiver família, o custo é maior, entendeu? Se nós formos ver, o Paulo vivia do quê? Vivia... de oferta. De oferta. É igual... Ele construía tendas. Sim. Que era a profissão dele. Só que o que fazia a obra girar mesmo, através da vida de Paulo, são as ofertas que os irmãos iam lançando. Se a gente entrar em 2 Coríntios capítulo 8, nós vamos ver Paulo pedindo oferta, porque os irmãos da Judéia estavam passando necessidade. E aí Paulo vai dizer assim, pastor Dallas, olha, os pobres aí de Coríntios já enviaram ofertas para cá. E a oferta deles foi abundante. E a Bíblia é muito clara em dizer, os pobres. Então vocês que são abastados, façam, por gentileza, na mesma porção que vocês têm, não na que vocês não têm. E digo isso a vocês não como que pedindo, mas para que vocês sejam voluntários. Voluntário. Tem que ser voluntário. Não. Eu acho que o que vai ficar gravado aqui hoje é voluntariedade. Voluntariedade. Então, porque assim, eu primeiro glória a Deus. Pago todas as minhas contas e o que sobrar eu dizimo. Isso a Bíblia nos fala disso. O que sobrar eu oferto. Isso a Bíblia nos chama de sobrejar. Você... nós estamos até pulando aqui, mas porque quando nós falamos de primícia, isso não pode entrar sobre as nossas vidas. Porque você está dando o primeiro para o Senhor. Você separou isso para o Senhor. Primeiro de Deus. Primeiro é do Senhor. Primeiro é de Deus. E quando nós entendemos, porque a Bíblia nos fala que nós perecemos por falta de conhecimento. Então quando nós conhecemos a grandeza de Deus sobre as nossas vidas, porque fala assim, ele é dono do ouro, dono da prata, e Deus, a terra, o cabelo, é o descanso dos seus pés, o céu é o seu trono. Tá bom. A palavra parece que, por mais que nós falamos, é limitada. Mas porque nós não temos uma fé estrondosa para entender que esse Deus que nós falamos, ele é poderoso de mudar a nossa história. Aí nós vemos na Bíblia, né, pastor, Caim e Abel. Por que Abel chamava a atenção de Deus? Porque era o quê? A primícia, primeiro, ele ofereceu de melhor para Deus. Só que é como eu estou dizendo, nós trabalhamos, quem abriu a porta? Deus. Porque se Deus não abrir a porta, aí trabalhamos, colocamos primeiro as nossas contas, as nossas dificuldades em primeiro lugar, e o que sobrar, eu levo para a igreja. Então você está dando o resto para Deus. E Deus sabe trabalhar com isso. Eu fui ministrar no Paraná, pastor, rápido. Eu fui ministrar no Paraná, e foi um tempo de luta na minha vida, desempregado. E eu não sei se eu era presbítero ou evangelista, que eu tinha vários DVD. Lancei no porta-mala do carro e fui para na sexta, sábado e domingo. Fiquei lá. Quando chegou no domingo, já tinha vendido tudo. O nego ficou com um pacote assim. E lá no Paraná eu fiquei com o desejo de comer uma pizza. Eu falei, vou chegar em São Paulo, fazer compra, porque minha vida estava uma benção mesmo. O Espírito Santo, antes de eu ministrar a palavra, o Espírito Santo colocou dentro do meu coração. Tudo que você tem não é seu. Desse jeito, pastor. Eu falei, Jesus, tenha de misericórdia. Tenha de misericórdia. Eu contendi. Não vou mentir. Sim. A gravata apertou no pescoço. Vontade de chorar, o culto acabou, pastor. Aquele nó na garganta. Nossa! Acabou, glória, acabou. E o povo na igreja. E ali eu fiz um voto com o Senhor. E eu falei pro Senhor, se for desse jeito, Senhor, eu sei que é para me abençoar essa pessoa. O jeito que eu falei para Deus foi coisa... Eu estava frente a frente com o Senhor. A resposta foi muito rápida, muito claro. E eu peguei e abençoei essa pessoa.
Quando eu vim para São Paulo e fiz uma campanha de 3 dias no monte. Eu falei, vou fazer essa campanha porque eu preciso de uma resposta. Que o nego voltou duro. Só o sangue do cordeiro. Fiz uma campanha no monte. Quando eu saí do monte, eu lembrei de um amigo meu que eu liguei pra ele. Quando ele ligou pra ele, foi no final de semana. Ele falou, Dário, já passou 3 aqui. 3, 4. Não tem o seu perfil. Vem. Deus abriu a porta. Eu arrumei minha casa. Comprei minha moto. Deus fez N coisas. Eu estava preso, tipo, como se fosse 500, 600 reais. Agora imagina se você não tivesse feito o que Deus gerou no seu coração lá. Ia perder a benção. Pastor Diego. E para isso acontecer, você tem que estar sensitivo à voz de Deus. Não, você tem que entender. Você tem que estar sensitivo à voz de Deus. Porque se você não tiver, você perde a bênção. Não, eu ia perder, pastor. Eu ia perder. Por causa do quê? Mas 500 reais, mas você falou aqui, ô, pastor Diego, do jovem rico. Eu estava entrando também como... Eu estava como ele também. Eu estava preso nas coisas. O desafio foi o mesmo. Eu estava preso. O desafio foi o mesmo. Porque Jesus falou assim... Porque ele servia a Deus. Ele falou da lei. A lei eu faço. De capa a capa. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu medito, eu oro, eu jejuo. Eu faço a obra. Mas você está preso nisso aqui. Então você tem que abrir mão. Então para mim ser abençoado, eu tinha que abrir mão. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor, assim como eu falei com ele, a resposta foi tão rápida. Eu falei, amém, Senhor. Desci do púlpito e falei, isso aqui, ó, não me pertence. Toma. Receba em nome de Jesus. E some da minha frente. Falar igual Deus, some daqui. Jesus, e eu fui abençoado. Então Deus, ele faz prova naquilo, pastor, que você ama, como Abraão amava Isaac. Olha só. Teve que pegar de madrugada o seu filho e vamos pro monte. Que hoje Deus vai fazer uma grande obra. Então, já pensou se for com a Rebeca? Já pensou que for com o filhão? Não. Então Deus vai fazer prova naquilo que nosso coração está preso, varão. E nós estamos... E hoje a conversa aqui é sobre dízimo, oferta e primícia, porque nós deixamos de receber porque nosso coração está preso nisso. Na terra, né? Na terra. É o que eu tenho costume de dizer, pastor Dallas. Existe a fé horizontal e existe a fé vertical. A fé horizontal está aqui. Terrena. E a fé vertical está no céu. Quando a gente consegue direcionar a fé para o céu, as coisas mudam. E tanto é físico como espiritual, é um mundo paralelo, né, pastor? Sim, é um mundo paralelo. Porque o que você faz aqui de bom, automaticamente você está mexendo no mundo espiritual. Isso aqui é forte mesmo. Rosê. É dando que se recebe. Dando que se recebe. Dando que se recebe. Dando que se Tem um recebe. hino que fala, né, que eu aprendi a lutar perdendo, aprendi a vencer perdendo, né? Esse louvor foi hoje na igreja, chorei, meu. Entendeu? Santo Então, Deus. É que a matemática de Deus ela é totalmente diferente da nossa. Para Deus 1 mais 1 não é 2, né? Entendeu? Para Deus 1 mais 1 pode ser 1000. Pode ser 1000. E o engraçado é que nós entendemos em tão poucas coisas que às vezes você tem lá 3 pares de sapato, entendeu? Gera no seu coração, dá 1. Você não usa os 3. Aí você não mudou. E você perde 2 que tá para chegar. E perde. E perde. Nós estamos na oferta? Manda, Rosê. Então aqui, ó, o ato de ofertar uma demonstração. Não, o versículo. Tá aqui? Pera. Bom, a gente tá aqui no significado da primícia, né? Aí já não tem. Porque quando nós falamos de ofertar, Gálatas 6:7, Sim. que fala, Gálatas 6. Isso mesmo. fala assim, ó, o que semeia pouco, não, tudo que o homem semeia, isso também se fará. Então o cara está falando assim que, se você plantar pouco, você vai colher pouco. Coríntios, né, que fala, né? Coríntios também. Coríntios fala isso. É que as cartas paulinas, elas são bem abrangentes, né? O Coríntios vai falar, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Então, Elas são quanto bem- mais eu invisto no reino de Deus, mais eu vou colher. Você vai colher, vai colher. Exatamente. E a Bíblia, ela é bem clara em falar isso, porque... E aí, pastor Dallas, quando eu estava falando lá atrás, Sim. sobre a questão de o dízimo ser pouca coisa perto da voluntariedade em ofertar na graça, por que é que eu digo isso? Se a gente pegar Abraão como exemplo, muitos usam Abraão como exemplo. Só que se você for ver o primeiro dízimo de Abraão
relatado biblicamente, ele está dando dízimo de despojo. Porque ele tinha acabado de sair de uma guerra, e qual que era a cultura da guerra para aquele momento é o quê? Quem ganhava a batalha tinha direito de pegar a riqueza do outro. Isso. Então, quando Abraão vai dizimar para Melquisedeque, Abraão não está dizimando do que ele tem. Abraão não está dizimando de tudo aquilo que ele suou para ganhar. Abraão está dando dízimo de coisa de guerra, que nem era dele. Só que Abraão também vai fazer o quê? Um dos reis, eu não sei se é o povo de Sodoma e Gomorra ou algum outro povo, vai dizer, não, pode ficar aí, Abraão, com toda a riqueza. Pode ficar com toda a riqueza. A gente só quer o povo de volta. Porque o povo aqui faz a roda girar. Abraão vai dizer o quê? Não quero nada não. Nenhuma unha. Vai ficar nada aqui. Eu não sei se vocês conhecem a história do... Eu acho que é Joseph, o primeiro nome dele. Joseph Colgate, que é o produtor de creme dental. Creme dental, sabonete. Certo. Joseph Colgate, a história dele é bem interessante. Por quê? Período de guerra, ele vai entrar num navio para sair de um país e ir para o outro para continuar vivo. E ele era garoto. O comandante do navio, conversando com ele sobre as coisas de Deus, vai dizer para ele, fala, olha, você tem algum sonho? E aí esse menino vai responder para o comandante, que é o Colgate. Ele vai dizer assim, eu tenho um sonho, eu tenho vontade de fabricar sabão para as pessoas lavarem roupa, porque de onde eu venho, lava-se a roupa na beira do rio e é uma dificuldade, então eu quero criar. Ele não falou sabão exatamente, mas ele queria criar alguma coisa que facilitasse. Provavelmente ele devia estar olhando a mãe dele e dizendo assim, nossa mãe, que prova, né? Ao invés da senhora me dar atenção aqui, a senhora tem que gastar metade do dia aí batendo roupa na rocha do lago, enfim. O que acontece? Ele consegue fazer isso virar uma realidade. Então, assim, ele próprio gera a oportunidade e consegue criar esse produto. E ele se converte. Joseph Colgate, ele vivia com 10% de toda a renda que a fábrica dele gerava. Os outros 90% sabe para onde que ia? Para a obra. Aí você vê a marca dele espalhada onde? No mundo, meu irmão. No mundo. Mundial. Então, assim, sabe, eu gosto de trazer esses paralelos terrenos, porque a gente não pode ficar só no mundo espiritual, porque senão a gente espiritualiza tudo e perde o foco. Então a gente precisa de testemunhos reais para seguir além. Acreditar, né? Só que eu não posso impor isso, porque não é todo mundo que vai ter esse coração. Não é todo mundo, não é. Paulo vai dizer entre os dons, Paulo vai dizer o quê? Ele vai falar que aquele que recebeu o dom da voluntariedade, faça com vontade. Faça com abastança. Faça bem muito, entendeu? Como diz o nordestino, faça com força. Dê mesmo, entendeu? Eu estava falando com o Diego agora no caminho, quando a gente estava vindo para cá. Existem igrejas que às vezes o povo me convida para ir, e eu vou mais para conhecer, porque é muito distante, e a gente vê a obra ali sendo feita. Tem uma igreja que, próximo do meu trabalho, tem uma irmã lá que a gente tem... a gente conversa, eles estão construindo em Jacareí uma faculdade, junto da faculdade a igreja, junto da igreja um ginásio esportivo, tudo com dinheiro do quê? Da obra. Da obra. Da obra. Dízimo e oferta. Isso é obra. O que está acontecendo, pastor Dallas, infelizmente, é que existem os maus exemplos. E por conta dos maus exemplos, tem muita gente com o coração fechado. Ela retém. Aí ela retém, porque Mas ela assim, acha que todo mundo... Só que tem aquele também que sabe, por exemplo, o senhor é homem de obra mesmo, de entrar na casa e sobe monte, desce monte. E se eu tenho certeza que se o senhor falar contigo, fica na obra, você vai ficar. E Isso. Deus vai suprir. E Deus vai suprir. Agora, basta quem está junto contigo entender, acreditar. Isso aí é difícil. E agora sim, quando a gente consegue explicar para as pessoas, biblicamente falando, que dízimo, na graça, é pouco por conta da voluntariedade que nós precisamos ter, aí eu acho que o pessoal vai começar a ficar mais aberto para Mas eu isso, acho porque assim, quando eu imponho... que essa parte aí na igreja precisa ser mais trabalhada, né? Totalmente. Porque assim, ninguém tem esse conhecimento do dízimo, da oferta. Sim, entendeu? por isso que eu falei para o pastor Dallas aqui Então antes da gente começar o programa. As pessoas ficam mas meio limitadas. Sim, nisso, As pessoas se né? limitam, mas na verdade elas... É mais Existe fácil, eles é mais têm que fácil bater querer. nessa tecla. É mais fácil às vezes eu não querer
conhecer a verdade, porque se for conhecer a verdade, eu vou me sentir aquele pesar de não... Constrangido. Deixa eu só corrigir aqui, tá, o pastor Diego, do que eu falei aqui. 2 Coríntios 9, verso de número 6, tá? Que nos fala: eu digo isto que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. O livro de Gálatas, capítulo de número 6, que eu falei para vocês, 6, 7, que nos fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isto também ceifará. Estamos falando aqui de plantação, porque o povo porque tinha um dízimo anual que o povo plantava e no ano oferecia a Deus. Eu só quero deixar um detalhe aqui que vem na minha mente, pastor, para nós tirar uma dúvida aqui. E tinha o dízimo que era... Tem pessoas que é semanal, tem mensal. O dízimo constante. Isso. Só um detalhe, pastor. Quando nós pegamos os Levíticos também, Sim. da lei, nós vamos ver que tem oferta de libação, tem aquele Levítico 15 que vai falar até mesmo daquela história que fala do fluxo da carne, fala que quando a pessoa tinha que sair do arraial, acabou aquele tempo do fluxo do sangue da mulher, ela saía do arraial e ela tinha que fazer uma oferta que era expiação de pecado, e a outra oferta ela oferecia a Deus, que era 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Sim. Então isso também era oferta de expiação de pecado, não tem nada a ver com uma oferta de você oferecer a Deus na igreja. É isso mesmo? O que acontece é o seguinte, a gente precisa entender que nesse momento, nessa época, a mulher, quando ela saía desse período, ela era tida ainda como imunda. Como imunda. Então, só entrava a purificação. Sendo entendida como imunda, ela precisava tomar uma atitude para tirar essa imundícia dela. Que era um rito, né, pastor? Exatamente. E aí ela tinha que passar pela mitzvah. O que é a mitzvah? Ela tinha que ir até o templo, e dentro do templo existiam banheiras, piscinas, depende muito da tradução bíblica e depende do que o hebraico vai trazer também. Certo. Se está no hebraico ou se está no grego, às vezes dá uma diferença, mas o sentido é o mesmo. Só para você ter ideia, depois que ela fazia, antes dela fazer essa oferta aí, ela tinha que entrar nessa mitzvah. O que é a mitzvah? É uma banheira cheia d'água, e aí ficava uma outra mulher como testemunha, ela mergulhava nessa água, e essa mulher que ficava do lado de fora ficava observando para ver se saía algum fio de sangue. Porque se saísse algum fio de sangue, ela ainda estava imunda, não pode dar oferta ainda, espera. Olha só. Então isso é lei. Agora, olha o peso desse negócio. O peso mesmo. É um peso, por isso que Jesus falou. E isso era para voltar para sua casa ainda. Volta, depois você vem, aí você volta amanhã para a sinagoga, entra na mitzvah de novo, quando não tiver um fio de sangue, aí você pode oferecer a Deus. Santo Deus. Olha, por isso que Deus sempre, por isso que Jesus batia de frente com os fariseus constantemente. Vocês estão querendo colocar um jugo sobre o povo que nem vocês suportam. Nem vocês. Quem vai suportar isso, pastor? Na qualidade de ser humano, quem é que suporta uma coisa dessa? Quem é que suporta? Que nem aquilo, quando Davi escreve o Salmo 51, né, no versículo 11, ele vai dizer: Senhor, tira qualquer coisa de mim, mas não tira de mim o teu espírito. E quando ele escreve esse salmo, tudo nos indica que ele está relatando o pecado com Batseba. Muito provavelmente, Batseba não estava se deleitando em uma piscina dentro do templo. Muito provavelmente ela estava numa mitzvah. E ele teve acesso e viu alguma coisa ali, entendeu? E aquilo ali chamou a atenção dele. Ou seja, se de fato for isso, o pecado de Davi, assim, não existe pecadinho nem pecadão, mas aos olhos humanos, sim. Existe o peso do pecado. Então, assim, se de fato Batseba estava entrando numa mitzvah para poder oferecer alguma coisa para Deus, olha o tamanho do pecado. Santo Deus. Por isso que Deus vai dizer para Davi, quando Davi tem a intenção de construir o grande templo, quando Deus fala para Davi, você está com as suas mãos sujas de sangue, não é da guerra. E não tinha nem como ser da guerra, porque Davi, para entrar em guerra, o que ele fazia? Ele orava, ele pedia chamava profeta, ele chamava levita e falava assim, começa a tocar que eu vou começar a orar. Quando Deus responder, eu entro ou não, ou senão eu chamo o profeta. Entendeu? Então quando Deus vai falar para Davi assim, ô Davi, eu não vou deixar você construir,
Por que você não vai consumir? Porque a tua mão está suja de sangue. Do sangue do que ocorreu através de Batseba, e aí já pega o esposo dela e por aí vai. Santo Deus, Santo Deus. Isso aqui, Brasil, é um ensinamento. É um ensinamento para a glória do Senhor Jesus, amém? Então, esse negócio de oferta é tão sério, Rose, que fala assim, que para mim ofertar na casa do Senhor, eu não posso estar de bico com o pastor Cristiano, eu não posso estar de bico com o pastor Diego, para que Deus possa receber a minha oferta. Em outras palavras, já que eu vou ofertar na casa do Senhor e eu estou, nos dias de hoje, de mal com o Diego, eu tenho que pedir perdão para você, para dar a oferta e Deus possa receber. É claro que a igreja recebe, mas o lado espiritual seu não flui. Eu vim conversando com o pastor dentro do carro. Não adianta eu ajudar o meu irmão lá dos Estados Unidos e ver meu irmão do lado aqui morrer. Ah, isso aí é fato. Não adianta. Isso é fato. Entendeu? Eu tenho que ajudar o meu irmão do meu lado. Não adianta eu quero ajudar o Haiti, Irmão, você tem que ajudar. Mas eu tenho que ajudar o meu próximo. Você já viu o conceito de bombeiro antes? É aquele cara que entrava no fogo e pulava. E, amigo, a corda é desse tamanho. Se não alcançar, eu não vou me jogar. Senão vai morrer você e morre eu também. Então, primeira coisa que você tem que ver é a sua vida, a sua condição, a sua necessidade. Eu tenho um desejo no meu coração de poder, igual do David aqui, de poder, que antes eu fazia lá em Itapevi, bastante de levar sopa, de levar roupa. Mas eu tenho que ver minha condição primeiro. Da minha casa, da minha família, da minha igreja. O primeiro ministério do homem e da mulher que tem família, o primeiro ministério dele é a família. É a família. É a família. Você tem que suprir essa necessidade. E em segundo lugar é a igreja local. Não é a igreja do vizinho. Sim. É a igreja local. Então, se a igreja local tem necessidades, eu tenho por obrigação, biblicamente falando, de começar pela igreja local. É isso. É pela igreja local. Aqui a carta que eu estava citando aqui de 2 Coríntios 8, Paulo deixa isso muito claro. Muito, muito claro. Apesar de serem lugares diferentes, geograficamente falando, só que a igreja era a mesma. Né? Então, assim, vamos supor, você tem uma igreja sede aqui. Aí abriram uma igreja lá no Nordeste. A igreja lá está passando necessidade. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Porque está dentro do mesmo corpo. Está está na mesma fiação, como nós temos o costume de dizer. Aí tem gente que vai falar assim, mas eu estou dizimando, eu estou, sei lá, alguém vai bater na porta da minha casa. Vamos lá, isso mesmo. Será que já deu tempo? Pode continuar. Então, em 2 Coríntios 8, Paulo deixa isso muito claro. Aí algumas pessoas como eu já vi muito, eu estou dando o meu dízimo em tal lugar, eu estou ajudando tal pessoa. Amém. Amém que esteja fazendo isso. Só que nós precisamos ter ordem e decência com relação a isso. Então, onde é que eu estou? Tem alguém precisando? Tem alguém necessitado? E sempre tem, gente. Sempre tem. Por menor quantia de pessoas. Vai ter alguém necessitado. Sempre tem alguém que está perto de nós que está necessitado. E o crente tem um costume que, assim, eu não sei se é orgulho, se é o medo de julgamento externo, mas o crente tem por costume de fazer que nem a viúva. Vai tudo bem, quando não está tudo bem. Quando não está. Quando não está. E o que é que na graça a gente aprende o quê? O que Paulo vai dizer, e vários textos vão dizer. Quando você está passando por necessidade, a igreja tem que ser comunicada. A igreja tem que ser informada. Irmão, eu estou passando uma dificuldade lá, e se eu não pagar minha conta de luz, vão cortar. A igreja tem que chegar junto. Sim. A maioria dos jovens que eu vejo hoje que não querem saber de igreja, a maioria de filho de crente que não quer saber da igreja, a maioria está ligado por questões dessas. Porque ele vê o pai e a mãe dizimando e ofertando, mas quando ele precisa, a igreja vira as costas.
Verdade. Aí você vai se deparar com alguns irmãos que vão dizer assim, ah, não, mas espera aí, eu estou ajudando um terceiro, um quarto, uma quinta pessoa, mas e o que está do seu lado? Mas é que, na verdade, é assim, as pessoas não procuram a liderança da igreja, às vezes. Muitas pessoas, né? Ou não? Então, mas não procura, irmã Rose, porque... Fica com medo já de ganhar um não, né, pastor? Ah, você diz no sentido da pessoa que está precisando de ajuda? Sim, às vezes ela sim, ela se isenta entendi. disso. Então ela acaba falando para uma pessoa que não é a liderança da igreja e por conta disso ela não consegue ser ajudada. E aí você vai saber através de... Sim, exatamente. O que acontece muito é assim, ó, por exemplo, eu já vi muito isso acontecer. Comigo mesmo já aconteceu. Vai tudo bem quando não está. Tudo bem. Vai tudo bem quando não está. Aí quando você resolve abrir, peraí, mas na Bíblia está dizendo que eu tenho que compartilhar com os meus irmãos as minhas dificuldades, Sim. tá? Só que a gente precisa ponderar algumas coisas. O que Jesus disse para alguns? Você que é preguiçoso, você que é encostado, vai ter com quem? A formiga. Com a formiga. A formiga é exemplo do quê? De trabalho. Então assim, se eu tenho um irmão na igreja, o camarada não gosta de trabalhar, Sim. o camarada é preguiçoso, quer ficar sentado, não faz a obra, não coopera, não ajuda em nada. Peraí, irmão. Você está passando dificuldade por falta de atitude sua. Sim. Agora existe Aí a igreja não é outro muleta, lado. né, pastor? A igreja não é muleta. Aí existe o outro lado. Como o pastor Dallas estava dizendo, foi pregar no Paraná, estava desempregado. Havia uma necessidade. Havia uma necessidade. Verdade. Entendeu? Havia uma necessidade. Então, em casos assim, que a gente convive com as pessoas, não dentro da própria casa, mas a gente acaba sabendo, numa conversa, eu trabalho ali, faço isso, tal, não sei o quê, nananana. Enfim, então quando a pessoa é uma pessoa que está ali cumprindo com os deveres diários dela, cuidando da família, vai chegar um momento ou outro que vai passar sim uma dificuldade. Nessa hora a igreja tem que ajudar, mas o que acontece, irmã Rosa, é que é assim, ó, quando você abre a boca, dependendo do lugar, não são todos os lugares, mas quando você abre a boca para dizer que está passando alguma dificuldade, sabe qual é a primeira coisa que o crente ouve? Então você está em pecado, irmão. Tá em pecado. Por isso que você está passando isso. E é assim mesmo. Quando não é. Aí fica difícil, né? Quando não é. Então as pessoas acabam se retraindo. Sim. Acabam se retraindo. Com medo de, Acho que é com medo de conversar, falar. É muito entendeu? julgamento, né? Pela... Ou se você tiver um pastor que é um narciso, né? Um narcisista. Tudo que entra na igreja é para ele. Eu passei uma situação uma vez que eu fui atrás de cesta básica para uma missionária que estava passando necessidade com o filho dela. Viúva, tinha um filho. O filho estava desempregado e ela também. Só que na tarde da bênção, quem ia lá limpava a igreja, quem abria a igreja, quem deixava a igreja cheirosa. Na igreja no Jardim Aliança, ela abria o culto e fazia com amor. Você vê amor na pessoa. Aí ela comentou com o pastor da igreja. Estou passando necessidade, está acontecendo isso. Ela não pediu dinheiro. Ela pediu comida, gente. Comida. Eu fiquei indignado quando o pastor comentou comigo e eu era da sede desse ministério. Mas eu fui na secretaria na hora, tendo a plena certeza de que eu ouviria um sim. E eu ouvi um belo não. Quando se trata de um ministério E era que membro da arrecada igreja. anualmente líquido mais de 1 milhão no ano. Peraí, gente. Sim. Eu tenho. Peraí, né? Aí a pergunta que fica é: para onde está indo esse dinheiro? Pastor, Está suprindo a sua necessidade, sendo que você não está na obra, não vive da obra? eu tenho. E mesmo assim, R$1 milhão para a realidade brasileira anualmente, meu irmão, isso daí dá quase R$100 mil por mês. Santo Quer dizer Deus. então que eu estou vivendo com R$100 mil por mês. Verdade. E Peraí. eu não posso ajudar, né? E não posso ajudar? Por Pastor, favor, né? Vamos Pastor cooperar. Cristiano, eu tenho uma pergunta aqui. Eita, Que glória. tá aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Sim. Vamos lá. Talvez não seja o problema de muitas igrejas ter dado a oportunidade para pregadores sem preparo pregar o evangelho da prosperidade e não o evangelho da cruz. Esse aqui é o primeiro ponto. Sim. Porque Muito boa essa pergunta. o que eu posso entender aqui, Muito boa. o que eu posso entender aqui é o evangelho da cruz não é aquela coisa enfeitada, tá, pastor? É uma simplicidade. É simples. Simples. Quem viu aquele a história do Charles Russell, do Navingre,
quem viu esses pregadores, eles pregavam o evangelho de uma forma tão contundente e era tão clara, porque eles liam a Bíblia, eles falavam de Jesus Cristo e havia tantas conversão. Falei pro Diego esses dias, eu falei, Diego, eu sou pastor e eu gosto de ministrar. Eu fui ministrar, minha esposa estava junto comigo, e eu fiz o apelo e teve alma que aceitou Jesus Cristo. Minha alma se alegrou, porque nem isso eu estou vendo mais, pastor. Porque o evangelho da cruz ela não é pregada. Então, quando nós... Porque assim, você dá uma oportunidade para alguém ministrar na sua igreja, num culto de domingo, que é o culto da família, e essa pessoa, ela vem sem conhecimento, sem uma base bíblica, ela arrebenta a igreja. Com certeza. As pessoas, ela retém, como nós estamos falando. Não dizima, não oferta, destrói a igreja. Os irmãos deixam de ir, de buscar a Deus, por causa que deixa de ouvir a mensagem que é plena, que é a mensagem da cruz. Sim. Esse aqui, eu vou deixar para o senhor, tá? E esse aqui também que é... É aqui o meu ou não? Não. Vamos lá. Outra pergunta. Muitas igrejas estão enriquecendo somente o pastor. Foi o que o senhor acabou de falar. Foi o que o senhor acabou de falar. Tá? Vamos na primeira pergunta, Sim. pastor Dallas. Essa questão é muito séria. A questão Nós temos 15 minutos ainda. dos pregadores itinerantes. Certo. Tá? Vou começar falando por mim. O senhor é um itinerante também? Eu não vivo da itinerância porque eu trabalho. Sim. Mas por um certo período, quando eu estava desempregado, eu também fiz isso bastante. Digamos que fiz estava bastante na também. itinerância, até que o senhor abrisse a porta. Isso. Porque quem tem o chamado, sempre tem alguém chamando você para pregar. Isso mesmo. Né? E uma coisa assim que é fato, né? Que é bem real. Quem não é visto não é lembrado. Então, se você deixa de comparecer às igrejas na qual você pregou, ou em qualquer outra igreja, fazer uma visita aqui, acolá, e isso é muito válido para que o seu ministério eu creio, ganhe eu gosto de você também. Quem não é visto não é lembrado. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, você vai se isentando de vários cultos. Então, as pessoas não vão vendo você, então os convites diminuem. Certo. E isso é um problema. Por quê? Porque existe uma gama de pseudos pregadores hoje que estão preocupados justamente com isso, em ser itinerante e levar aquilo que ele simplesmente imagina. E é nessa daí que a igreja se dá mal. Pensa bem. O senhor está lá à frente de um trabalho, dirigindo uma igreja, com toda a veemência, com amor, colocando o povo dentro da palavra, na simplicidade da palavra. Aí aparece lá um camarada que fala um monte de coisa que não tem nada a ver. O que acontece? Destrói a igreja. Destrói a igreja. E por que destrói a igreja? Porque é mais fácil, e isso psicologicamente falando é comprovado cientificamente. É mais fácil eu dar ouvidos para alguém de fora do que dar ouvido para quem está do meu lado. O próprio Jesus dentro de casa. Eu falei essa frase hoje na minha casa. Dentro de casa a gente passa isso. Dentro de casa a gente passa isso. Às vezes eu comento lá em casa, né? Eu falo pro meu filho. Meu filho tem 22 anos e eu uso muito ele como exemplo. Meu filho ele é muito estudioso. Né? Lá em casa todo mundo é estudioso. Em várias coisas. Eu sou estudioso da Bíblia. Lá eles são mais estudiosos das questões de ciência, biologia e tal, enfim. E às vezes eu brinco com meu filho assim, eu falo, você só lembra que eu sou pastor quando eu faço alguma coisa que você acha que eu estou errado. Mas quando eu estou fazendo certo, você não lembra que teu pai é pastor. Não lembra, né? Não. Entendeu? Então assim, dentro de casa a gente já percebe isso. Na igreja não é diferente. E aí acontece isso. Eu tenho amigos que só chamam para pregar quem ele conhece. Não chama para pregar assim, viu uma pregação do irmão, aí um membro da igreja, pastor, traz aquele irmão para pregar que ele é uma bênção. Eu conheço pastor que não permite. Eu também conheço. Entendo por quê, justamente é isso mesmo, por causa é disso. isso mesmo. E aí o irmão citou um negócio aí que é profundamente assim, que dá para fazer um debate assim de horas. Só prega o evangelho da prosperidade. Gente, evangelho da prosperidade é coisa de neopentecostal. Tá? O neopentecostalismo aqui no Brasil chegou mais ou menos em 1940. Começou por uma certa denominação, que eu não vou ficar falando o nome aqui, mas o que eles pregam é a troca. Quando Jesus não é troca, quando Jesus é graça e favor imerecido. Eu não mereço ser salvo, mas ele olha para mim, pela graça e pela misericórdia e diz, você é meu escolhido. O que foi que Jesus disse? Não me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Louvado olha a seja profundidade Deus. disso. Verdade. Louvado seja Deus.
E aqui, pastor, só para nós finalizar aqui, você vai falar aqui do enriquecimento, tá? Só para deixar esse detalhe aqui. Outra coisa, muita igreja estão enriquecendo somente o pastor da igreja. Só para nós finalizar isso aqui. Isso é uma coisa que a gente está vivendo atualmente. Isso nós vemos, né, Já há Diego? um bom tempo. Na nós verdade, vê, né? isso daí já acontece desde os Bom tempo primórdios. já, né, pastor? Desde os primórdios acontece isso. Desde o Porque zero, hoje- né? Desde o zero. É que hoje está mais latente. Por que hoje está mais latente? Porque hoje nós temos mais informação. Então, quando eu abro a internet, eu sei as pessoas que são públicas, principalmente, Eu tô cheio. eu sei quem está andando certo, quem está andando errado, porque sempre tem alguém para cuidar da vida deles. Tem. Né? Sempre tem alguém Tem. para cuidar da vida desses aí. E Eu os tenho- que cuidam da vida desses eu tenho aí uma também torcida. querem Ibope. Eu tenho a torcida. Também querem Ibope. E aí o que acontece? O enriquecimento. O que Jesus disse? O amor de muitos, Esfriará. entendeu? Então, quando o meu amor esfria para a obra de Deus, quando o meu amor esfria para com o próximo, vai acontecer isso. Eu já não vejo mais Nós- qualidade, né? Só Nós começa a estamos, defeito. sim, nós estamos vivendo um período em que o narcisismo está muito transparente. Quando eu falo de narcisismo, eu estou falando daquela pessoa que só olha para o umbigo dela. E nessa daí as pessoas vão enriquecendo. É diferente de uma pessoa chegar em mim, por exemplo, bater alguém lá na minha porta e falar assim: pastor Cristiano, o senhor não tem carro. Deus tocou no meu coração e eu vim com esse carro aqui, vamos lá no cartório agora que eu vou passar para o seu nome. Que é para ajudar o senhor a fazer a obra. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. A pessoa está dando para você, porque ela quis dar para você. Isso é uma coisa, mas o que nós estamos vendo não é isso. O que nós estamos vendo são igrejas que põem metas nas congregações e essas metas são direcionadas para a sede. Eu tenho um pastor amigo meu que vira e mexe me liga, e são vários dizendo assim: ô irmão Cristiano, eu vou entregar a igreja lá. Eu falo: mas irmão, por que você vai entregar a igreja? Não bate a Porque meta. eu me sinto mais gerente do que pastor. Eu me sinto mais gerente do que pastor, ou seja, é o que o Hernandes Dias Lopes tem dito por aí. Ele foi pregar numa assembleia, e eu não sei se vocês estão sabendo. O Hernandes Dias Lopes e o Augusto Cury, que é o Augustus Nicodemos, eles foram tesourados de pregar em certas igrejas. Porque um deles falou assim: esse púlpito aqui tá parecendo caixa de supermercado. Senhor A pessoa da vem, compra, leva alguma coisa, mas tem que passar pelo caixa. Então eles estão sendo vetados de pregar em algumas igrejas. Entendeu? Então assim, mas por que eles estão sendo vetados de pregar em algumas igrejas? Como já aconteceu comigo, como já aconteceu contigo, como já aconteceu com o pastor Diego, eu tenho certeza que isso já aconteceu com nós três aqui. Porque quando você fere quem está em cima do altar como liderança, ele não quer ver você bem pintado de ouro. Por quê? Porque o amor de muitos esfriará. E a tendência, assim, pasmem, tá? Infelizmente, a tendência é só piorar. Porque Jesus está voltando. Isso mesmo. Glória a Deus, pastor. Mas, pastor Dallas, mas ainda assim existem os verdadeiros. Existe. Existem os verdadeiros. E eu creio que esses verdadeiros hão de entrar nos nossos caminhos para a glória de Deus. Para que a obra seja disseminada por todo mundo. Glória a Deus, que Deus abençoe. Pastor Cristiano Castro, para mim foi uma bênção te conhecer. Que Deus abençoe em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nos ajudou aqui no entendimento da palavra do Senhor Jesus. Nos ensinou, né? Na verdade. Pastor Aprendemos com ele Diego hoje. Dias, nosso auxiliar aqui também, Rose, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos preparou esses dias para que nós possamos, rapaz, Voou, né? não, mas que assim, Foi gostoso. que se fosse mais vezes isso aqui, viu? Nós preparar mais uma enquete aqui, um hashtag. Sim. Fazer uma coisa ia ser bom demais, hein, pastor Diego? Que às vezes nós tá na prova só nós aqui. Amém, que hoje nós deixamos aqui o varão ter essa liberdade. Vamos preparar um dia para ele poder ministrar. Amém, para poder ministrar. Vamos ver se nós preparamos aqui também alguém para estar louvando aqui também. Vai ministrar, vai deixar esse aqui para nós fazer um culto aqui. E o nome de Deus vai ser glorificado. Amém. Varão, você quer deixar algum telefone, algum endereço? Tenha liberdade de espírito, fica à vontade, ministério. Tá nas suas mãos. Sim, vou deixar o meu contato aqui para os irmãos que, porventura, queiram que eu vá ministrar a palavra. Glória a O Deus. meu WhatsApp é o 11 9 4771 7604. 11 9 4771 7604 para ministrar a palavra.
Em qualquer denominação, tá, irmãos? Em qualquer denominação, Isso eu mesmo. ministro a palavra. Eu só Glória. gostaria de deixar uma mensagem relacionado a dízimos, ofertas e primícias. Irmãos, quando a gente entende o que de fato é fazer a obra, dízimo é pouco. A gente vai além disso. A gente vai além. E pode ter certeza que quando a gente vai além com o coração, em espírito e em verdade, Deus recompensa e recompensa com galardão na terra e no céu, e o nome dele é glorificado através de nossas vidas. Deus ama aquele que oferta com alegria. Nós ofertamos aqui nesta noite. Nós ofertamos as nossas vidas, o louvor aqui, a adoração na presença do Senhor. Pastor Diego Dias, Que Deus abençoe. tenha liberdade de espírito. Que Deus abençoe a todos. Né? Aprendi hoje. Mais uma vez. Todo dia nós aprendemos. Né? Nunca sabemos tudo. Sempre vai ter alguém que vai estar um pouquinho mais acima de você. Agradecer ao pastor Cristiano Castro. Né? Todas as vezes que eu precisei, sempre me ajudou. Atendeu. Eu lembro que eu fui inaugurar a congregação e ele estava convidado para a abertura do templo, né, na festividade. E ele me ligou e falou: pastor, não vou poder ir. Fiquei triste, Varão, fiquei. E agora? Ele falou: mas eu não vou, mas eu vou te indicar uma pessoa que eu conheço a sua maneira de trabalhar. Ele indicou, foi o Wilton. Evangelista Wilton. Entendeu? Não deixou você na mão e colocou uma pessoa ao qual era da sua confiança. Né? Então, sou grato a Deus porque conheci ele assim, de visitar a igreja e pegamos essa E tem afinidade, esse amor né? Nós gostoso. nos conhecemos lá na igreja do pastor Rafael e da pastora Mona Lisa. Isso mesmo. Louvado seja Perto Deus. de uma comunidade. A comunidade chamada Inferninho, lá em Osasco. O lugar é bom. Ou não. Esse lugar está precisando de Jesus. O lugar não é Santo nada Deus. sugestivo, né? Mas enfim. Senhor. Pastor Diego, você que sempre fala do QR Code. Irmãos, você que quer ajudar na obra, né? Tá ali o telefone. O 11 937 21 3594, né? Esse é o Pix, tem o número da agência, o número da conta. Você que quer ajudar, você que quer ofertar, né? Nós falamos aqui de oferta, mas ofertar com Abençoar alegria, abençoar a obra. Tá aí, o Pix e a conta bancária. Tem um QR Code também. Estamos com esse trabalho agora para nós dar início, né? Que estava, vamos dizer, meio que adormecido. E nós temos visto muitas pessoas que estão necessitando, tá, Diego? De nós levar, porque nós temos condições de fazer aqui um Todd gostoso, um pãozinho na chapa, tá? E nós podemos ajudar muitas pessoas, Vamos. né? No tempo de Jesus, tinha muito doente, tinha muita pessoa pobre precisando, mendigo, mazela, e pessoas foram abençoadas e outras permaneceram. E nós que estamos aqui, nós temos essa oportunidade. Nós não vamos mudar o mundo, mas nós podemos fazer a Ajudar, né? diferença. Ajudar o próximo. Sim ou não? Nós podemos fazer a diferença. Então, você que tem aí, sente no coração, abençoa essa obra aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. O endereço da igreja, Se tiver doações, né, pastor? Nós vamos lá retirar. em nome do Senhor tá? Jesus. Nós vamos retirar no local. Então você que pode ofertar, dizimar. Ah, pastor, eu tenho aqui calçado. Nós vamos lá retirar. Eu tenho roupa. Eu separei bastante em casa hoje, né? Eu tenho um Separei bastante computador, hoje. Entendeu? Ah, eu quero semear na obra. Irmãos, o que você semear, você vai colher. Então, Ô, pastor Diego, e esse detalhe assim, e se eu tenho uma pizzaria, pastor Diego, e quero fazer essa divulgação, eu posso estar entrando em contato? pode estar chamando no telefone que nós vamos estar te auxiliando. Glória a Deus. Ser um patrocinador da obra, né? Isso. Ah, eu quero lá, que vocês divulgam. Tenho certeza que o pastor Dallas vai te atender e vai fazer um precinho legal, que cabe no Louvado seu seja bolso. Deus. Porque é semeando que eu ganho. Amém. É dando que eu ganho. Que se recebe. O endereço da igreja, Peraí que eu não sei de cabeça. a Rô sabe. Sabe, Rose? Por favor, senhor. Franco dos Anjos, É Rua Terezinha Franco dos Anjos, número 10. número 10. Monte Serrate. Aí é divisa, né? Divisa com São Roque. Tapevi com São Com Roque. Itapevi. Nós estamos ali adorando a Deus. Quarta-feira que vem vai ter, já iniciamos uma campanha poderosa, a última palavra
vem do Senhor, né? Evangelista Moisés, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E também eu quero que a Rose deixe sobre a Lavanderia Rose, que é uma das patrocinadoras que tem abençoado esta obra, esta programação também. Deixa aqui o endereço, a forma de trabalhar. Tem pessoas aí que, né, tá usando os edredom, né? Aí tem aquela, fica na preguiça de tomar um banhinho, vai dormir com aquele pé sujo. Minha mãe era assim, minha mãe, dá, nós vamos tomar banho. Quem tomar banho no frio? Ô Senhor da glória, meu. Olha, some daqui, velho. Santo Deus, é verdade. A minha mãe, você vai tomar banho? Não. O que tomar banho? O que, mãe? O cobertor limpo aqui. Aí, se acontecer isso na sua casa, nós temos a Lavanderia Rose, que faz um trabalho show, né? E se ligar ou mandar mensagem falando que é da programação, tem desconto, Rose. Sim. Como que funciona? Só ligar lá e conferir que vai dar tudo certo. A gente marca, né, o delivery pra gente tirar no local, sem problema algum. Nossa, maravilha. Passando. Retira ainda no local. Com certeza. Glória a Deus. Aí tem um trabalhinho. E as roupas, como é que funciona? É roupa de cama, mesa, banho? Como é que funciona isso? Sim, roupa em geral. Roupa do dia a dia, cama, mesa e banho. Glória a Deus. Vamos abençoar o pastor Cristiano quando ele vier aqui da próxima vez. Traz um terno. Traz um terno que nós vamos dar um talento à Lavanderia Rose. Sim. E no próximo culto que nós convidar ele, nós entregamos o terno dele. Zerado. Olha só, pastor Diego. Aí sai na benção. Com certeza. Tá bom? Com todo Deus carinho. abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Nós, em cima do horário. Pastor, um beijo no teu coração. Um prazer te conhecer. Pastor Diego, Rose, tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá? Então Amém. o que nos resta é nós orarmos a Deus e dar a bênção apostólica. Hoje eu oro o pastor Diego Dias da bênção apostólica e nós saímos daqui com chave de vitória. Na semana já manda aqui o convidado e a enquete que nós vamos debater. Amém? Nós podemos falar aqui sobre casamento. Você quiser dar um detalhe, o que pode... pastor, não é melhor falar isso, nós podemos entrar também e ver, porque tem muitas pessoas que têm dúvida dentro da igreja. Há um tabu. Tá dentro da igreja há muito tempo e tem medo de conversar com o pastor, né? Então você que é líder também, pode mandar mensagem aqui, ó, que nós vamos estar te respondendo. E as E nós pessoas fazemos- também elas podem interagir no decorrer da Isso, semana, lá no Isso mesmo. YouTube. Elas Mas podem todas as mandar quintas-feiras nós estamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus. Pastor Diego Dias, já no finalizando a oração, já dá a bênção apostólica. Então está aqui dado o recado para a glória do Senhor Jesus Cristo e vocês possam ser abençoados como ministro do Evangelho. Eu ministro sobre a sua vida que vocês possam ter um final de semana cheio da presença do Senhor Jesus. Amém? Que possa ser alcançado toda a sorte de bênção. Porque sorte, o pastor deu um detalhe aqui falando assim, que não tem como Deus tirar da conta de uma pessoa e colocar em outra. Não tem conta, não tem como. Tem, mas isso não é atributo de Deus. Então, sorte na Bíblia não é quando você acha uma carteira, porque se você acha uma carteira cheia de dinheiro, alguém saiu no prejuízo. Sorte na Bíblia é quando nós nos deparamos com Jesus Cristo. Ele fala, eu sou a sua sorte. Então nós temos sorte, porque nós temos um Deus vivo sobre as nossas vidas. E é por ele que nós vamos clamar, orar, para que ele possa nos abençoar e nós podemos ter um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém? Oramos a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor. Assim como o Senhor trouxe pela tua infinita misericórdia o pastor Cristiano Castro, o pastor Diego, a Rose. Esta programação foi através, Senhor Jesus Cristo, no teu nome. Abençoa o David, Senhor Jesus Cristo, com a TV Like Life. Abençoa esta programação rompendo fronteiras, aonde, Senhor da glória, as nossas vozes
não chegar, Senhor Jesus Cristo, que através da internet possa chegar a outras nações, aqueles que necessitam, e através desta programação as pessoas possam ser abençoadas. Em nome de Jesus, toma as famílias, Senhor Jesus Cristo, da terra, abençoa os teus filhos pelo poder da tua misericórdia. Jesus, alegra nossa alma, porque eu acredito que através da sua permissão, alcançando muitas pessoas, Senhor Jesus Cristo, esta vacina, onde as pessoas estão tomando, estão sendo imunizadas, as pessoas estão se alegrando, os dias, Senhor Jesus Cristo, estão ficando maravilhosos, mas para ficar melhor ainda é necessário que nós reconhecemos, Senhor da glória, que sem a sua graça, sem a sua misericórdia, nós não vamos para lugar nenhum. Abençoa todos os habitantes desta terra, abençoa cada um dos teus filhos, é o que eu te peço para a glória do teu santo nome, que eles possam ter um final de semana abençoada, é o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Guarda cada um dos teus filhos, Senhor da glória, para os seus lares, em nome de Jesus. Amém. Com o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós e todos digam amém. Deus Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. É muito rápido.